Lembrando aqui agora, Ronaldo, que a gente está começando a nossa transmissão ao vivo também no Facebook. Então, se você gosta de acompanhar a gente também através das redes sociais, a gente também está ao vivo agora no Facebook da CBN Grandes Lagos, tá bom? Muito bem. Claro que se você quiser acompanhar pelo portal, ótimo. Muito bom, você vai entrar, navegar à vontade, ficar muito bem informado, porque aqui é assim, a informação é com credibilidade e responsabilidade, certo? E se você quiser interagir com a gente, como eu disse agora, você está tendo a oportunidade de acompanhar a nossa programação através do Facebook, ao vivo. Lá no Twitter você encontra @CBNRP e no Instagram estamos como CBN Grandes Lagos. O nosso WhatsApp é 17 99134 1959 e tem também o WhatsApp do Campo Aberto, que é 981795263. Se você tiver alguma sugestão de pauta, quiser mandar um e-mail pra gente, anote aí, pauta@cbnrp.com.br, e se quiser mandar um e-mail pra gente aqui direto para o Campo Aberto, se for alguma pauta ligada direta, específica sobre o agronegócio, você pode mandar para claudio.correia@cbnrp.com.br. No Campo Aberto de hoje, nós vamos conversar, aliás, já está na linha para conversar com a gente, o Sérgio Rocha Lima Diel, presidente da Agroesp, a Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo. Nossa prosa será sobre a reestruturação realizada na Secretaria de Agricultura e abastecimento. Na verdade, gente, estão transformando essa secretaria em uma enorme máquina pesada, ineficiente, cara e que vai no contrafluxo de uma administração moderna e inteligente que o agronegócio merece. Nós temos quase 300 mil produtores rurais que dependem de políticas públicas efetivas capazes de assegurar os instrumentos necessários para que continuem a produzir e a manter o protagonismo de São Paulo no agronegócio nacional. Vamos falar também dos programas Cidadania no Campo, Mais Gestão, Mais Renda, Cesta Verde, Rotas Rurais, Frota Agro e olha, você pode ter certeza, a gente vai a fundo nessas questões hoje. E a gente tem também o podcast, do Nicolas Vital, o Eu Como Podcast, Alimentação com Ciência, e hoje o tema será a importância das abelhas na agricultura. E Diogo Esperante, diretor executivo da Apabor, vai nos atualizar sobre o mercado da borracha natural, o que foi importante, tudo isso que aconteceu ao longo da semana, certo? Campo Aberto de hoje, 4 de julho de 2020, começa agora. Campo Aberto. Apresentação, Cláudio Correia. 9:08. Hora da prosa. Pois bem, nessa hora da prosa de hoje, a gente, como eu acabei de falar na abertura do programa, a gente vai ter aí assuntos importantes, polêmicos, né? E até que muita gente não faz ideia do que está acontecendo de fato na Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Mas para a gente ter noção exatamente do que está acontecendo e como foi, entre aspas, proposta essa reestruturação, a gente conversa agora com o Sérgio, presidente da Agroesp. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pessoal aí da CBN. Bom dia, ouvintes. Bom, Sérgio, eu primeiro quero agradecer a sua participação, né? É sempre muito bom tê-lo aqui participando com a gente. Eu queria que você falasse dessa reestruturação que, segundo o secretário, ele bate no peito e fala aí, né? Brada aos quatro ao vento e a todo instante, de que essa reestruturação, antes de ser realizada, foi discutida com todos, inclusive com vocês, com associações, entidades, todos envolvidos. O que foi que ele conversou com vocês? Ou isso não aconteceu? Eu queria, antes de iniciar minha fala aqui, colocar que eu estou aqui representando os assistentes agropecuários do Estado de São Paulo, que é uma carreira de Estado formada, em sua maioria, por engenheiros agrônomos, médicos veterinários e zootecnistas,
que atuam na Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Então, o que eu estou falando aqui não é uma opinião pessoal, eu estou falando aqui em nome de uma categoria, tá? Através de uma associação de classe. Sim. Tá? Em relação à reestruturação que está sendo proposta para a Secretaria da Agricultura, ela foi feita única e exclusivamente pelo gabinete do secretário. Não houve a participação das entidades de classe, e especialmente da Agroesp, na discussão dessa proposta. Faltou um debate interno, faltou um debate com a sociedade, com o público beneficiário dos trabalhos da secretaria. Isso não houve. Então, quando o secretário afirma em suas entrevistas que essa reestruturação é fruto de um debate, isso não ocorreu. Agora, Sérgio, quer dizer que ele não usou, aproveitou a experiência de servidores de carreira, que pessoas que têm uma larga experiência para justamente discutir. A gente sabe que é preciso né, reestruturar, se modernizar, tudo. A gente sabe que a gente precisa evoluir, né? Muitos órgãos, às vezes, ficam parados no tempo, precisam passar por uma reestruturação. Mas isso quando é feito de forma assim, de comum acordo, eu venho, converso, pego a sua experiência, aproveito tudo aquilo. Isso não aconteceu de fato, então? Não aconteceu. Desde que o secretário Gustavo Junqueira assumiu a Secretaria da Agricultura, eu até vou usar uma expressão aqui não muito elegante, mas os profissionais de nível superior e os demais servidores, a gente vem sendo tratado como se fosse peão de chão de fábrica, tá? É um total menosprezo aí pelos funcionários, pelos servidores concursados, e ele tem ouvido o pessoal de encargo em comissão que ele trouxe de fora e consultorias externas. Muito pouca gente do quadro da secretaria é ouvido nas discussões e nas decisões da secretaria. Meu Deus. Agora, essa reestruturação que ele está propondo, bom, primeiro foi a troca da CAT, né? Ele acabou com a CAT e transformou a CAT em CDRS, que já foi um tremendo desrespeito, né, com a história da CAT, com a história dos servidores e também em desrespeito com os produtores que tanto precisavam e ainda precisam desse trabalho de extensão rural que após essa mudança ficaram sem esse trabalho de extensão, porque por mais que o secretário afirme que esse trabalho vem sendo realizado, a realidade é que esse trabalho vem sendo realizado de forma precária e assim, nem de longe se assemelha ao que era realizado antes. Tamanha burocracia, tamanha dificuldade que o servidor tem para realizar o seu trabalho. Eles foram engessados, eles inclusive não podem nem sequer dar entrevista sem pedir autorização. É uma mordaça terrível, é uma censura absurda. Eu precisei... A semana passada, precisei de consultar um agrônomo, mas antes esse agrônomo falou: Cláudio, eu concedo a entrevista, mas antes eu preciso que você peça autorização. Eu falei: como assim? Pedir autorização? Agora nós temos que pedir autorização, você tem que passar, informar a pauta certinho, porque senão a gente não pode dar entrevista. Dependendo do assunto, eles liberam normal. A pauta era sobre os gafanhotos. Bom, para minha surpresa, a pauta não foi aprovada, me disseram que esse assunto seria encaminhado para a assessoria do secretário e essa resposta até ontem não chegou. Quem sabe ainda chega, mas... Enfim, então, o que está acontecendo, o Sérgio, é lamentável. Eu imagino que os servidores de carreira estão passando. Agora, nessa reestruturação, eu imagino que, pelo que eu recebi,
está sendo praticamente inchando de uma tal forma a secretaria de que vai ficar praticamente impossível aqui embaixo se trabalhar, porque os cargos, digamos assim, lá em cima serão maiores. São pessoas que não têm afinidade praticamente nenhuma com o que acontece aqui embaixo. Estou errado? Está correto. A Secretaria da Agricultura, realmente, ela tem uma estrutura pesada. Deveria mesmo deverão ser feitas aí alterações para modernizar essa estrutura, mas não da forma como está sendo proposta. Em nenhum momento a nossa categoria, os assistentes agropecuários, eles são contrários ao enxugamento da estrutura, à modernização da estrutura. O que nós não podemos concordar é a forma como vem sendo feito e o que está sendo proposto. Porque nós temos muito receio que essa estrutura não vai funcionar. Ela é uma estrutura totalmente centralizada no gabinete e nas coordenadorias. Para você ter uma ideia, hoje, o gabinete do secretário, ele tem a sua assessoria e 4 coordenadorias. Estão sendo propostos aí 3 subsecretarias e 12 coordenadorias. Meu Deus. E uma estrutura muito pesada para a área administrativa, com departamentos, coordenadorias para a área administrativa, a área de pessoal, e também uma estrutura pesada para a área de assessoria e programação. Então, é muito peso nas atividades meio, que é a administrativa, assessoria e programação, tá? Que são atividades que devem existir para viabilizar o trabalho da atividade fim. Que a atividade fim é o trabalho, no caso nosso, ser pecuário, de extensão rural e defesa agropecuária. E essa atividade fim, tá? Ela continua praticamente a mesma. Tá? Não há modificação. Ele monta uma estrutura muito pesada, centralizada, numa estrutura burocratizada, autoritária e tudo centralizada nas decisões do secretário. Agora, a gente sabe que muitas coisas necessitam, principalmente quando se trata de um trabalho de assistência, de extensão, precisam de decisões rápidas, mas muito rápidas mesmo. E nessa mudança, ô Sérgio, me desculpe, não vai funcionar. O grande prejudicado vai ser, além dos próprios servidores, que estarão praticamente impossibilitados de executarem um trabalho decente, a contento, serão os próprios produtores que precisam, mais do que nunca, em tempos que estão ficando cada vez mais difíceis, desse trabalho, dessa assistência. Então, como é que isso pode? Alguém precisa fazer alguma coisa. O problema é que é uma prerrogativa do governo fazer essas reestruturações, essas mudanças aí administrativas. Mas o que se espera é que haja um debate. Tá? Se não quer debater com os servidores, que haja um debate com o público que usufrui dos nossos serviços. Isso não vem ocorrendo. Quando o secretário fala em suas entrevistas aí que as lideranças foram ouvidas, eu não sei o que é que ele chama de liderança. Eu acho que ele confunde cargos de direção com liderança. Então, cargos de direção são cargos que ocupam cargos aí comissionados, tá? E não são lideranças, são chefias. As lideranças são as entidades que representam os produtores, representam os servidores. Essas lideranças não foram ouvidas. Tá? E o grande receio nosso é que ele cria, por exemplo, na área de extensão rural e defesa, ele quer que o mesmo técnico execute atividades de defesa agropecuária e atividades de extensão rural. Mas isso não funciona, Sérgio. Praticamente incompatíveis. Exatamente. Entendeu? O técnico que trabalha com extensão rural é um trabalho educativo, é um trabalho, a gente trabalha o produtor para promover mudanças aí a médio prazo. Você precisa ter confiança no produtor. Ao passo que o trabalho de defesa agropecuária é um trabalho normativo, um trabalho de fiscalização e até punitivo às vezes.
É. Então, se o mesmo técnico fizer isso, as porteiras serão fechadas para ele, porque a mão que bate não pode ser a mão que afaga. Pois é. Entendeu? Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Então, quer dizer, ele vem demonstrando aí, ele e as consultorias que ele tem ouvido aí, um total desconhecimento do trabalho no campo que os assistentes agropecuários executam. Nós sempre trabalhamos na CAT, que ele acabou com o nome, hoje nós somos órfãos, né? Uhum. Parecemos um bando de órfãos, que os produtores não sabem o que é essa CDRS, tá? Uhum. Nós sempre trabalhamos com autonomia de decisão e responsabilidade e cobrança de resultado. Essa autonomia não temos mais. Uhum. Então, hoje, a Secretaria da Agricultura ela está praticamente estagnada. Os programas de trabalho que existem são programas, são nomes, apenas os nomes. Tá? Uhum. Muito pouco se vem feito hoje em termos de programação de trabalho da Secretaria da Agricultura. Tudo aguardando a reestruturação, que nós nem sabemos quando vai sair. E se sair, nós não acreditamos aí no resultado dessa reestruturação. Bom, tá tudo parado agora, né? Eu acho que o que está salvando, entre aspas, né, essa gestão, infelizmente, é uma coisa que está penalizando a todos, é essa pandemia. Porque se não fosse essa pandemia, se o setor tivesse rodando normalmente, a própria secretaria já teria entrado em colapso. Exatamente. Parece que essa pandemia veio a calhar. Porque alguma coisa nós estamos fazendo de concreto em relação à pandemia. Fazendo aí o monitoramento, levantamentos. Tá? Eu tenho a impressão que veio numa boa hora aí para a Secretaria se justificar essa pandemia. Aliás, eu tenho recebido relatórios e relatórios sobre o efeito da pandemia para o produtor, enfim, relatórios, mas eu acho que o relatório é como você recebe um relatório, é aquilo que já foi, né? Você precisa desenvolver programas para que o produtor possa aumentar a sua eficiência, né? Melhorar a sua rentabilidade, aumentar a sua autonomia. É isso que nós precisamos. Não do que está sendo... Bom, falar em programas, já que a gente está falando nisso, vamos falar rapidamente sobre alguns programas. Eu queria você me falasse que pé que está alguns programas. Por exemplo, Cidadania no Campo. Me fala como é que está esse programa? O Cidadania no Campo é um programa que o secretário lançou o ano passado, até eu tive a oportunidade de discorrer sobre ele. É um programa, na verdade, é uma mandala confusa que ninguém entende e que hoje ele se resume ao processo de municipalização do trabalho das casas da agricultura. Não evoluiu, ficou parado e ninguém entende bem o que é esse programa. Meu Deus do céu. Mais gestão e mais renda. Mais gestão, mais renda é uma grife, que a gente ouve falar, Meu Deus. ouve falar, mas até agora não está em execução. Cesta Verde. O Cesta Verde é uma ideia boa, é um programa bom, ele se propõe aí a fornecer cestas de hortifruti para as famílias aí dos alunos, né? Uhum. E famílias carentes. Nós já fizemos aí um diagnóstico, né, um levantamento com os produtores já se cadastraram, mas até agora ainda está em fase de elaboração. E os recursos desse programa, na verdade, serão recursos do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Uhum. Está se apropriando do programa do Governo Federal. Então, são recursos do PAA. Eu não posso afirmar com muita certeza, mas quase 90% de probabilidade de ser recursos do programa de alimentação, do programa de aquisição de alimentos do Governo Federal. Meu Deus do céu. Ou seja, tá rebatizando um programa federal. Por aí. Meu Deus. Rotas Rurais. Rotas Rurais é um programa que se propõe a fazer o mapeamento das estradas rurais através de geoprocessamento. É um programa também que eu não sei te afirmar como é que anda,
tá? Uhum. Mas ainda está em início. Puxa vida. Bom, a gente tinha a Codasp, né? A Codasp fazia um trabalho muito bom, principalmente recuperação de estradas, fazia um trabalho, aliás, na minha região aqui, tinha umas estradas que quando a Codasp passou e recuperou, rapaz, as estradas estão parecendo rodovia até hoje. E vai tempo, hein? Faz tempo. Veja só, o Estradas, o Melhor Caminho, né? Que era um programa aí da Codasp, que tinha expertise nesse trabalho, né? Como você disse, excelentes estradas rurais a Codasp fazia. Ela foi extinta pelo governador João Dória e a secretaria se propôs aí a dar continuidade a esse trabalho. Eu não sei como que vem sendo feito isso na secretaria, porque a gente sabe muito pouca coisa, né? Nada é discutido na secretaria. Não existe transparência, né? Esse é o problema. Não existe transparência, diálogo interno, não existe, tá? Mas parece que fizeram 55 quilômetros, que é muito pouco para um programa de estradas rurais. Isso não é nada. Aqui em Rio Preto, tenho certeza que fez muito mais que isso. Não é nada. Né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, e chamou a atenção porque mentira tem perna curta, mas muito curta, é a questão da frota agro. O governo do estado de São Paulo andou mandando aí uma comunicação para alguns secretários de agricultura de algumas cidades. Eu até recebi, essas mensagens chegam para a gente, infelizmente, hoje não tem mais segredo, falando, né, dessa frota agro que o pessoal está recebendo aí, dizendo que pediram para fazer um vídeo de 30 segundos agradecendo ao secretário e ao governo do estado de São Paulo pelo recebimento dessas máquinas. Isso aí parece que é um estelionato também. Vou usar essa palavra forte, é um estelionato, porque ele está se apropriando de uma entrega que foi proporcionada por emendas parlamentares aprovadas lá atrás no governo ainda, né, do outro presidente. Não vou nem usar aqui, falar de nome de presidente, porque vou falar, não, você está sendo partidário. Não estou sendo totalmente apolítico aqui. Eu só estou falando de fatos, aliás, vergonhosos, adotados nessa política suja, né? Que é a vaidade suja, né? Que prejudica quem mais precisa. Infelizmente é isso. Então, como é que um governante, como é que um secretário toma posse, né, de ideias de outros e assume isso e ameaça, inclusive, se vocês não fizerem esse vídeo, vocês serão punidos. Vocês sentirão aí as consequências. Então, é triste isso, né, Sérgio? É interessante nisso, Cláudio, que nós tínhamos até o ano passado, até a gestão passada, programa de aquisição de tratores e implementos a juros zero, que eram recursos do FEAP, o Fundo de Expansão da Agropecuária Paulista. Era um fundo que sempre apoiou os produtores paulistas. E desde que o secretário entrou, todas as linhas do FEAP estão desativadas. Desde 2 de janeiro de 2019, que beleza. Desde que entrou. O FEAP, eu não sei bem o que vem ocorrendo com o FEAP. Mais uma vez, a falta de transparência, tá? Mas o fato é que esses recursos para aquisição de tratores e implementos não estão sendo feitos via FEAP. Então, esse programa aí que foi o secretário lançou agora aí, nada mais é do que você falou. São emendas parlamentares de deputados federais, nem do Estado, são deputados Exatamente. Federais, tá? E que está sendo lançado como se fosse um programa da secretaria. Pois é. Ô Sérgio, infelizmente nosso tempo chegou ao final aqui, a gente vai ter que entrar em rede nacional agora com o repórter CBN. Eu queria agradecer demais, a gente teria assunto aqui para continuar aqui mais o resto da manhã. Infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a sua participação e dizer que a gente está aqui de microfones abertos aqui para novas, isso não é nem novidades, mas sim denúncias dessa administração que eu vou falar que é uma administração absurda que vem sendo realizada
por esse secretário e também, infelizmente, pelo senhor João Dória, frente à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Lamentável. Eu que agradeço a oportunidade que a CBN nos dá hoje para falar um pouco dos acontecimentos da Secretaria e deixar bem claro mais uma vez que a nossa entidade, a Agroesp, é uma entidade responsável e a única coisa que nós temos procurado é o diálogo. Eu acho que através do diálogo tudo se resolve. Quando não há diálogo, acontecem essas aberrações que nós estamos vendo aí. Eu que agradeço. Tá certo, Sérgio. Um bom final de semana para você. Ok, obrigado a vocês. Bom, como vocês puderam acompanhar aí, é lamentável ouvir tudo isso, saber que outrora essa pasta aí fazia um trabalho absurdamente técnico, que devolvia ao produtor toda a segurança de uma boa extensão, né? Sabia que ele estaria bem assistido, de forma rápida, eficiente. Agora passa por essa total falta de transparência, né? Esse monte de mentiras, né? É lamentável. É lamentável que a vaidade política ela é superior a tudo isso. Mas vamos ao repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre o agronegócio. Até já. Repórter CBN. Sábado, 4 de julho de 2020. As missas voltam a ter presença de fiéis no Rio de Janeiro a partir de hoje. Após mais de 3 meses fechadas, as paróquias reabrem seguindo uma série de restrições. Os fiéis devem se inscrever pela internet para participar das missas. O acesso ao folheto litúrgico será digital. Além disso, foram estipulados protocolos de distanciamento e higienização do local após cada celebração. O Ministério da Educação vai repassar até o fim desse mês 250 milhões de reais para as universidades federais. Do total, cerca de 164 milhões serão destinados para a finalização de obras, prevenções a incêndios e vigilância, entre outros itens definidos como prioridade pelas instituições. Segundo o MEC, cada universidade receberá 2 milhões de reais em média. O Reino Unido anunciou que visitantes de 59 países e territórios não terão que ficar em quarentena para entrar no país a partir do próximo dia 10. O Brasil não foi incluído na lista. Pubs, restaurantes, salões de beleza e cinemas britânicos poderão ser reabertos amanhã. O Reino Unido tem cerca de 285 mil casos de Covid-19, com 44 mil mortes. O treino de classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1 será disputado às 10 horas deste sábado. No terceiro treino livre, que acabou há pouco, Lewis Hamilton foi o mais rápido, seguido por Valtteri Bottas, fazendo mais uma dobradinha para a Mercedes. O Grande Prêmio de Fórmula 1 acontece amanhã, na Áustria. No horário de Brasília, são 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Campo Aberto. Oferecimento Pecitrus, soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. Campo Aberto. Falta pouco para a Cooper Citrus Expo Digital, a maior feira digital do agro, com mais de 80 palestras, lives diárias com especialistas do setor, 160 expositores de insumos, tratores, máquinas e implementos agrícolas. Espaço Mulher do Campo Cooper Citrus, Espaço Startups, de 20 a 31 de julho. Acesse www.coopercitrusexpo.com.br.
Apabor, vale a pena fazer parte. Você, associado, tem uma vasta seleção de serviços e produtos que podem ser acessados com exclusividade. Análise de solo, assessoria técnica, jurídico-trabalhista, previdenciária e de planejamento de sucessão familiar. Sem contar com o monitoramento das cotações e históricos de preços em nosso site. Acesse agora apabor.org.br e se associe. Não fique de fora. Apabor, fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. O Atacadão em São José do Rio Preto informa: estamos atendendo de segunda a sábado das 7 às 22 horas e aos domingos das 8 às 18 horas. Válido para as lojas Atacadão América e Atacadão Falavina. O parceirão está seguindo todas as medidas do Ministério da Saúde para você fazer suas compras com segurança. Atacadão em São José do Rio Preto, Rua Silva Jardim, 4141, Santa Cruz, e Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 3415, Residencial Caetano. Atacadão, o lugar de comprar barato. Forte Luz Materiais Elétricos informa que está aberta com algumas restrições e seguindo todas as orientações e cuidados necessários de acordo com as normas dos órgãos de saúde. Forte Luz Materiais Elétricos, vendas na Avenida Nossa Senhora da Paz 2275, fone 32159455, WhatsApp 997595892, e-mail vendas@forteluz.com.br e acesse o site forteluz.com.br. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? A desinformação pode vir até mesmo de uma pessoa próxima. Fique atento à fonte da notícia. Confira a autoria do texto, confirme em outros sites. Repasse apenas o que é verdade. Preste atenção em erros de ortografia. Justiça Eleitoral. Campo Aberto. São 9 horas e 37 minutos, a gente está de volta aqui. Olha, gente, atualizando aí sobre a questão, muita gente tem curiosidade de saber como está aí a questão dos gafanhotos lá na Argentina. Atualizando vocês aí, olha, a Senasa, né, disse que a última pulverização reduziu aí em 15% a população, né, dos gafanhotos, segundo o comunicado que eu recebi, o que protege... vamos ver. Segundo o resultado, foi considerado satisfatório, né, a ação, levando em conta que as condições do local, é muito complicado lá, é um lugar de difícil acesso. A aplicação foi feita por avião agrícola, um dia inteiro, cobriu cerca de 115 hectares, em uma região com grande cobertura de árvores. Então, as árvores acabaram dando uma proteção e, então, acabou não sendo tão eficiente. Agora, segundo o relato da Senasa, o dia foi de buscas pela localização da nuvem, que teria deixado o local em vários voos curtos, e a aposta é de que os insetos teriam se deslocado até uma área de cerca de 3 quilômetros ao sul. Assim, os trabalhos de hoje, sábado, serão para rastrear a nova localização dos insetos e, a partir daí, preparar uma nova operação. No Brasil, né, as empresas de aviação agrícola na fronteira gaúcha seguem de prontidão. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Agricultura do Estado permanece monitorando as condições do vento e temperatura na área junto ao território argentino. E o Juliano Ritter continua fazendo seu trabalho lá, muito importante. Lembrando que a área onde esses gafanhotos estão são áreas de difícil acesso, tem áreas lá que, pra você ter uma ideia, só se chega a cavalo, né? Então os fiscais têm que ir até certo ponto, eles vão de caminhonete, de carro, depois vão a cavalo, depois vão a pé, tem áreas alagadas, então o combate não pode ser feito de qualquer forma, porque tem muitas áreas de APP, enfim, é bem complicado, mas o trabalho vem sendo realizado e por enquanto a gente está livre, né, dessa invasão de gafanhotos. Certo? Bom, a gente vai novamente para um rápido break, porque a gente teve aí uma entrevista de quase meia hora, então a gente tem que cumprir o nosso dever, né, Ronaldo? A gente vai para um rápido break e a gente volta com mais informações. Até já. Campo Aberto.
Oferecimento Cooper Citrus, soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. Falta pouco para a Cooper Citrus Expo Digital, a maior feira digital do agro, com mais de 80 palestras, lives diárias com especialistas do setor, 160 expositores de insumos, tratores, máquinas e implementos agrícolas, Espaço Mulher do Campo Cooper Citrus, Espaço Startups, de 20 a 31 de julho. Acesse www.coopercitrusexpo.com.br. Apabor, vale a pena fazer parte. Você, associado, tem uma vasta seleção de serviços e produtos que podem ser acessados com exclusividade. Análise de solo, assessoria técnica, jurídico-trabalhista, previdenciária e de planejamento de sucessão familiar. Sem contar com o monitoramento das cotações e históricos de preços em nosso site. Acesse agora apabor.org.br e se associe. Não fique de fora. Apabor, fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. A gente está sempre negociando para poder baixar bem os preços para os nossos clientes. Leite condensado Italac Clube Fato 2,78. Arroz Tio João no Clube Fato 16,98. Tudo separado com carinho, cuidado, como se fosse pra gente. Alcatra 24,79 o quilo. Papel Neve Clube Fato 19,98. Fralda Hugs Clube Fato 3 de 39,97. Compre também com o seu auxílio emergencial. No app tem descontos exclusivos. Vale a pena baixar. Mufato, é bem feito, é bem você. Você não pode perder de 5 de junho a 5 de julho o Festival Delivery Rio Preto Sabores do Mundo. São centenas de restaurantes participantes que criaram um prato inédito, representando um país e região do Brasil, para te fazer viajar pelo mundo sem sair de casa. Apoie a gastronomia local e faça parte desta corrente do bem. Acompanhe as redes sociais do evento para ficar por dentro de todas as novidades. Atenção para o novo horário de funcionamento do Rio Preto Shopping. De quarta a sábado, das 13 às 19 horas. Confira as lojas com delivery em nosso site e nas nossas redes sociais. Rio Preto Shopping, sempre novo pra você. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Campo Aberto. São 9 horas e 43 minutos, estamos de volta com o Campo Aberto Especial de sábado. A gente está aqui, né, lutando aqui, mexendo com esses equipamentos que, meu Deus do céu, a hora funciona, a hora não funciona. Vamos lá, agora vai. Bom, gente, a gente sabe que essa pandemia aí tá complicado, tá muito complicado. Por quê? Muita gente, infelizmente, ainda não se deu conta que algumas atitudes, né, simples, mas simples e que depende da gente, podem salvar. Uma delas é o uso da máscara. Sabia? Simples assim. Simples assim. E a Prefeitura de Rio Preto, isso aqui não é nem nada relacionado ao agro, mas eu me senti na obrigação de falar isso aqui com vocês, porque a gente sabe do alcance da CBN, do interesse das pessoas pelo agro, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo e dar a devida atenção para isso, né? Rio Preto vai realizar uma campanha de conscientização sobre o uso de máscaras. Infelizmente, a gente vê em alguns lugares, né, algumas aglomerações perto de bares, né,
As pessoas, sabe, nos bares, tomando cerveja, aglomerando aí, infelizmente, como se nada, né, não tivesse, a gente tivesse aí em pleno período normal, tudo certo, gente. Ó, não é bem assim, gente. Né? A gente está vendo aí a lotação dos hospitais. Né? Esse pessoal, é justamente esse pessoal que está aí se aglomerando, sem máscara, sem tomar nenhum tipo de cuidado, é justamente essa pessoa aí, jovem ou não, é justamente esse tipo de pessoa que tem esse perfil que vai lá para o hospital ocupar, de repente, a vaga de uma pessoa que tem comorbidade, que está passando por um problema de saúde, que de repente vem aí, mesmo tomando aí os seus cuidados, vem pegar essa Covid aí, esse corona maldito aí, e vai depois não encontra vaga no hospital. Então, gente, a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade, se preocupar um pouquinho mais com a vida. Use máscara, seja responsável, preocupe-se com a vida, a sua, do próximo, né? A gente não sabe quem vai precisar de usar o hospital. De repente pode ser você, e pode ser que você não encontre vaga no hospital. E aí, como vai ser? Já se perguntou isso? Bom, voltando aqui ao foco, Ronaldo. As inspeções na China, né, devem atrasar aí o fluxo lá nos portos, né, com a implantação de controle reforçado na entrada de mercadorias alimentícias importadas pela China. Em temor a uma segunda onda de Covid-19, deve haver aí um atraso no processo logístico, de acordo com o site do Valor Econômico. Os contêineres que seguem para o país asiático, que antes eram inspecionados aleatoriamente para conferir se havia irregularidades, agora passam por um pente fino em busca de contaminações pelo novo coronavírus. Segundo matéria veiculada no Valor Econômico, a pandemia da Covid-19 já havia causado problemas na logística entre países, né? Mas com a maior rigidez no processo de verificação das cargas implantado nas últimas semanas, o tempo de permanência de um contêiner no país exportador antes de 13 dias, agora passou para 17 a 20 dias. Há relatos de contêineres carregados esperando 30 dias o adiantamento de importadores. Além disso, conforme o site, o tempo em que o contêiner fica no país de destino, em processo como inspeção sanitária, também havia aumentado, chegando inclusive a dobrar. O prazo, que era de 3 a 5 dias, agora é de 10 dias. E tende a aumentar com as inspeções adicionais realizadas pelos chineses. Com isso, gente, a produtividade acaba sendo afetada, já que o container acaba sendo utilizado como uma espécie de armazém. Imagine só, vamos, né, levar isso aí, vamos dar um exemplo. Imagine você, e isso acontece muito com caminhões, hein? Imagina você em plena safra, pessoal transportando aí a safra, tirando da lavoura e levando para os armazéns. Aí os armazéns começam aí, tem aquele gargalo, aquele funil lá, aquela demora para descarregar. E o caminhão fica lá 2, 3, 4 dias esperando para descarregar. Aí imagina só o quanto que isso é prejudicial para o motorista, né? Seja ele autônomo ou não, né? Imagina um prejuízo para o autônomo, um prejuízo para o produtor, que precisa daquele caminhão mais rápido de volta lá para carregar novamente, né? E é muito complicado. Então, gente, vê o quanto o Covid afetou a vida de todo mundo. Então, quando a gente fala, use a máscara, né? A gente não está pedindo algo complicado. É muito simples. Só mesmo aquele que não tem responsabilidade alguma, não só com ele, mas com ninguém, é que ainda não percebeu isso. Ronaldo, são 9h48, é hora de mais um intervalo? Então vamos lá. Campo Aberto. Oferecimento Cooper Citrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. Apabor, vale a pena fazer parte. Você, associado, tem uma vasta seleção de serviços e produtos que podem ser acessados com exclusividade. Análise de solo, assessoria técnica, jurídico-trabalhista, previdenciária,
e de planejamento de sucessão familiar. Sem contar com o monitoramento das cotações e históricos de preços em nosso site. Acesse agora apabor.org.br e se associe. Não fique de fora. Apabor, fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. Falta pouco para a Cooper Citrus Expo Digital, a maior feira digital do agro, com mais de 80 palestras, lives diárias com especialistas do setor, 160 expositores de insumos, tratores, máquinas e implementos agrícolas, Espaço Mulher do Campo Cooper Citrus, Espaço Startups, de 20 a 31 de julho. Acesse www.coopercitrusexpo.com.br. Lembro com saudade da voz do meu pai dizendo: filho, você precisa de um plano. Nunca aquelas palavras fizeram tanto sentido. Ter um plano é estar pronto. É saber o que fazer e ter com quem contar. Eu me orgulho das escolhas que fiz. E me sinto seguro, seja qual for a situação. Porque tenho um plano. Não é mesmo, pai? É isso aí, meu filho. O seu plano é Bem Saúde. Fale com a gente sem sair de casa. É fácil, rápido e seguro. Ligue já para 17 32 14 6499. Bem Saúde. Viver bem é viver mais. O Max Atacadista está ao seu lado na responsabilidade com a prevenção e no compromisso com preço baixo. Leite condensado Italac 2,85. Coxinha da Asa 7,99 o quilo. Fraldinha 21,90 o quilo. Omo 5 quilos e 641,93. Skol ou Brahma 350 ml 1,99. Beba com moderação. Compre também com o seu auxílio emergencial. Baixe o app e fique ligado em tudo que o Max Atacadista oferece a você. A BK Wine Club, a loja mais completa da região, está com muita novidade para você apaixonado por vinho. Agora com delivery. Receba seu rótulo no conforto do seu lar ou, se preferir, pode fazer a retirada em nossa loja com muita segurança. Aproveite o momento para renovar o seu estoque e comprar vinhos selecionados com descontos especiais, vantagens ainda maiores para sócios do clube. BK Wine Club e Enoteca Decanter, Rio Preto, 13 anos. 2 lojas em um só endereço. Rua Raul Silva, 45, Rio Preto. Fone 3234-5826. WhatsApp 991451952. Campo Aberto. São 9h52. Agora é a hora de conferir aí o que o podcast, né, Eu Como Alimentação com Ciência, com o jornalista Nicolas Vital, tem para hoje. Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Alimentação com Ciência, por Nicolas Vital. Bom dia, amigos do Campo Aberto. Eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre um inseto, mas um inseto que tem tudo a ver com os nossos alimentos, a abelha. Nos últimos tempos, temos ouvido muito sobre o declínio da população de abelhas em todo o mundo. Isso é verdade, e não impacta apenas na produção de mel, como muitos pensam. Existem no mundo mais de 20 mil espécies de abelhas. No Brasil, são cerca de 3 mil tipos diferentes. E mais que produzir mel, as abelhas são responsáveis por um trabalho fundamental na agricultura, a polinização das plantas. Existem culturas extremamente dependentes da polinização por abelhas, como a maçã, o maracujá, a melancia, o melão e a abóbora. Outras, como a laranja e o feijão, têm uma dependência menor, mas a presença de abelhas traz importantes ganhos de produtividade na lavoura. No caso da maçã, por exemplo, existe o fator da autoincompatibilidade, ou seja, você precisa cruzar plantas diferentes para que elas produzam. E para isso, é necessário transportar o pólen de um pé até o outro, e a abelha é a principal responsável por esse trabalho. Sem abelha, não tem maçã. Mesmo a soja, considerada pouco dependente da polinização externa, também pode ser beneficiada. Estudos da Embrapa indicam que a produtividade pode aumentar em até 18% quando há a presença de abelhas na lavoura. Mas a pergunta que não quer calar: as abelhas correm o risco de extinção?
É muito difícil que isso aconteça. A esmagadora maioria das abelhas é selvagem e não vive em grupo. Portanto, seria muito difícil que todas fossem afetadas por fatores externos. O grande responsável pela morte das abelhas aos olhos da sociedade são os agrotóxicos. Se aplicados indevidamente, podem sim matar as abelhas, mas seguindo as boas práticas, é possível que a agricultura e abelhas convivam em harmonia. No Brasil, a principal causa de morte de abelhas são as alterações climáticas, como a falta de chuvas, por exemplo. No mundo, a grande vilã é uma doença chamada varroa, que felizmente não é tão letal para as nossas abelhas, da espécie africanizada. Se você quiser saber mais sobre as abelhas, acesse o site eucomo.com ou os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá tem uma entrevista exclusiva com Bruno Souza, que é pesquisador da Embrapa Meio Norte, onde ele fala sobre a importância das abelhas para a agricultura e explica em detalhes a questão da mortandade e o que pode ser feito para minimizar o problema. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso e até a semana que vem. Pois é, e muita gente criticando aí, achando que, né, a gente sabe aí, para quem é que tem grande interesse em criticar aí o setor, né? Mas não adianta. Hoje eu comecei falando no programa que mentira tem perna curta, né? A ciência vai provando, vai provando, vai provando. Muita gente aí não sabia. Eu, por exemplo, não sabia que um dos grandes inimigos das abelhas eram as alterações climáticas, né? Eu, particularmente, não sabia. Por isso que a gente tem aqui colunistas né, como o Nicolas Vital, como o Diogo Esperante, colunistas que realmente entendem e são pessoas da maior muito conhecimento, da mais absoluta confiança para início de conversa, pessoas que a gente confia e sabe que são dedicados, estudiosos e que são comprometidos com a verdade. Não é verdade? Não é isso, Ronaldo? Agora então é hora da gente saber como foi o comportamento da borracha natural. Agora é a hora de Diogo Esperante. Coluna de Diogo Esperante. Olá, amigo da Seringueira. Dólar continua em alta, TCR avança e a aveicultura brasileira se despede de um dos seus pioneiros. Na semana, a TCR20 reagiu. Na virada do mês, o contrato Front Month de agosto inaugurou já no dia 1º de julho com forte alta contra o seu contraparte do mês anterior, o Front Month de julho, que ao chegar perto de seu vencimento reduziu bruscamente, buscando mais aderência ao preço do mercado físico. Assim, a semana que começou a $1,11 terminou o período nesta sexta-feira a $1,16 o quilo do contrato Front Month em Singapura. O dólar também se manteve em alta, terminando o período a 5,48 o PETAX para compra. Essa combinação está levando a projeção da referência GEB 10 agosto e setembro a R$ 6,75, alta de 1,37%, frente aos atuais R$ 6,66, válidos agora para junho e julho. Na semana, destaque para a despedida ao engenheiro agrônomo João Jacob. João Jacob foi um dos pioneiros da aveicultura brasileira e dedicou a sua vida à cultura. Em novembro de 2000, recebeu um troféu da APABOR em homenagem aos serviços prestados ao setor. Nascido em 1920, trabalhou no Norte, Acre e Pará e foi diretor do Departamento de Sementes e Mudas da CAT Paulista, quando ficou célebre por distribuir mudas de seringueira para todo o Planalto do Estado, contribuindo assim para que São Paulo mais tarde se tornasse o maior produtor de borracha do país. Produtores, colegas e a comunidade lamentam intensamente esta perda e, nesse momento de dor, transmitem seus sentimentos aos familiares. Nossos pêsames e agradecimentos ao grande engenheiro agrônomo João Jacob por toda a sua dedicação à avicultura nacional. Se hoje aqui estamos, é porque tivemos pessoas como ele que acreditaram que era possível. Obrigado, senhor João Jacob. A avicultura brasileira deve muito a você. Diogo Esperante, diretor executivo da APABOR, para o jornal Campo Aberto. Infelizmente, é realmente uma grande perda para o setor, é uma grande perda
O seu João Jacob era realmente deixou um baita legado aí para os jovens, para aqueles agricultores que estão aí seguindo nessa atividade, uma atividade que a cada dia luta contra uma adversidade. Quando não é aqui, é lá fora. Mas são grandes abnegados e que não se vergam aí a qualquer dificuldade. Então, segue aqui estendo aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos aí à família do senhor João Jacob e também a todo o setor da borracha. Realmente uma perda lamentável. Bom, a gente está chegando ao final do programa aqui, né? O Ronaldo Caetano, depois de um longo verão, voltou no inverno. Pois é. Então tá, olha, gente, a gente não vai dar tempo da gente passar hoje passar para vocês as cotações, né? Mas fiquem à vontade, entrem lá no jornalcampaberto.com, na página Mercado Agro. Vocês vão poder conferir aí o comportamento das principais commodities do agronegócio brasileiro, né? Boi gordo, reposição, soja, milho, frango, suínos, enfim, tá tudo lá para que você possa conferir. E lá também hoje não vai ter fogão a lenha, né? Queria deixar um abraço pro Carlos Albertini. Hoje não tem fogão a lenha, Albertini. Hoje não deu tempo, né? Mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui novamente, fazendo um fogão a lenha aqui especial. Eu volto na semana que vem, na segunda-feira, com a coluna Campo Aberto. E claro, Campo Aberto só volta no próximo sábado. Lembrando que na sequência tem Rodrigo Carraro, que já chegou aqui, ele, Madeline Boer. Mas tem hoje, pelo jeito, pela quantidade de informação que ele preparou para vocês, até às 6h30 da tarde ele fica com vocês aqui. Pelo menos até às 6h30 da tarde, porque tem muita informação, né? Ele está ali concentrado ali. Bom, lembrando também, gente, que você, depois desse programa, né, estará disponível lá no site. Vai estar disponível lá no canal do YouTube do Jornal Campo Aberto. Você aproveita e entra lá no Jornal Campo Aberto, no YouTube, se inscreva, né? Clique lá no sininho, né? Ative as notificações para que você possa receber. Então, tem muito conteúdo lá, são mais de 240 vídeos, certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Excelente final de semana a todos. Tchau! Campo Aberto.